Bom, pessoal, agora a gente vai falar um pouquinho da citologia hormonal, ok? A gente chama de citologia hormonal o estudo da variação morfológica dessas células esfoliadas da região da vagina e do colo do útero, em decorrência das variações hormonais que acontecem ao longo do ciclo menstrual. É uma das primeiras aplicações de diagnóstico da citologia clínica, né? Através desse estudo celular, a gente consegue identificar qual é a fase do ciclo menstrual que essa mulher se encontra. E aí a gente pode confrontar com outras informações que foram aquelas que foram colhidas durante a anamnese. Bom, na menina recém-nascida, a atividade hormonal é semelhante à atividade hormonal materna. Então, até 4 semanas de vida, o epitélio da vagina da bebezinha reflete a atividade hormonal materna, né? Então, a mulher grávida, né, quando ela está grávida, a célula mais comum são as células intermediárias, principalmente as naviculares. Então, as células mais comuns na bebezinha recém-nascida também são as células intermediárias e, consequentemente, algumas naviculares. Algumas poucas células superficiais que também não são muito comuns. Na infância, o padrão celular do colo do útero e vaginal é atrófico, ou seja, ele está em atrofia, né? Dos 15 dias de vida até a menarca, que é a primeira menstruação, essa camada celular fica aí estagnada nas células parabasais, ou seja, é um padrão morfológico semelhante ao das mulheres que já se encontram na menopausa, né? Semelhante à menopausa. Isso acontece porque os ovários estão inativos, né? O estrógeno é escasso e está em total ausência de progesterona, então essas células permanecem aí como células parabasais. Por volta da pré-menarca, né, essa maturação vai começando a acontecer. Então, gradualmente, o epitélio passa de um epitélio atrófico para um epitélio trófico, que é o epitélio funcional. Durante a idade reprodutiva feminina, então nós temos aí o período dividido em fases do ciclo menstrual. Então, na fase desse ciclo, a primeira delas é a fase menstrual, que vai desde o primeiro dia, que coincide com o primeiro dia de sangramento, até o quinto dia do ciclo. Então, esse é o período menstrual, né? Nesse período menstrual, a característica morfológica principal é a ocorrência das células sanguíneas, ou seja, das hemácias, né? Então, se a gente fizer uma coleta do Papa Nicolau durante, né, do primeiro ao quinto dia, durante o sangramento, vai aparecer uma quantidade muito grande de hemácias nesse esfregaço. Não é o ideal, né? Então, na verdade, a gente procura sempre fazer uma coleta fora desse período menstrual. Vai haver aí um predomínio de células intermediárias, e geralmente essas células intermediárias estarão agrupadas, né? Os leucócitos são abundantes. Os leucócitos são abundantes porque as células sanguíneas presentes aí nessa região, elas vão ser lisadas, vão sofrer lise, e vai ficar restos celulares. Então, as células inflamatórias, como os leucócitos, né, como os neutrófilos, por exemplo, são atraídos para essa região para fazer a fagocitose daqueles restos, né? A gente tem também aí a presença de alguns estiócitos, já já vou falar para vocês o que que são esses estiócitos, né? E o muco, ele está presente também em grande quantidade, então é comum, né, haver muco nessa região cérvico-vaginal, e ele vai aparecer em quase todas as fases do ciclo, com algumas pequenas variações. E as células endometriais também tendem a estar presente, porque está havendo realmente uma descamação do endométrio. Então é comum haver aí nesse esfregaço as células endometriais que estão descamando. Então, normalmente, esse é o padrão, né, proveniente de um sangramento menstrual. Então, a gente vê as células superficiais, intermediárias, envolvidas aí por uma massa amorfa avermelhada, que normalmente é característica de uma grande quantidade de hemácias, então, provavelmente, tem uma grande quantidade de células do sangue aí, né?
Em algumas regiões, como mais embaixo aqui da imagem, a gente consegue observar algumas hemácias isoladas, mas, de qualquer forma, existe uma grande quantidade de células do sangue, né? Muitas vezes interferindo até na avaliação do exame. Aqui nós temos o principal tipo de leucócitos presente no esfregaço cérvico-vaginal, que são os famosos polimorfonucleados, né? Entre os polimorfonucleados, a célula mais abundante é o neutrófilo, então essas células menorzinhas que vocês estão vendo, com um núcleo com um ou dois segmentos, são os neutrófilos, e é por isso que eles são chamados de polimorfonucleados, porque tem um núcleo que modifica muito a forma do seu núcleo, então polimorfo, muitas formas, né? Então, essas células menorzinhas com vários segmentos são os neutrófilos. Outra célula muito comum aí no padrão inflamatório são os chamados histiócitos, que é essa célula pequena, ela tem o citoplasma bastante irregular e o núcleo grande, mas é uma célula pequenininha, que são, na verdade, macrófagos inativos, né? Que são os macrófagos naturais dessa região cérvico-vaginal. Então, por isso que a gente diz que são macrófagos fixos. Eles têm os pseudópodos retraídos, né? Macrófagos são células que emite pseudópodo para fazer fagocitose, mas a gente percebe aqui que ele está com o macrófago retraído e ele tem esse aspecto ovoide. De qualquer maneira, é uma célula que sempre se apresenta bastante quando há um padrão inflamatório do esfregaço cérvico-vaginal. Segunda fase aí do ciclo menstrual, do sexto ao 12º dia. Essa fase a gente chama de fase estrogênica ou também de proliferativa. Lembrando que a fase estrogênica a gente está se referindo aos ovários. Então, os ovários estão naquele período de secreção de estrógeno, enquanto na região do útero nós estamos na fase proliferativa, que é a fase de aumento das células que formam o epitélio endometrial, né? Esse período é um período que sofre muita influência pelo estrogênio. Então, nós vamos ter aí tanto células intermediárias como células superficiais. Então, esse CI de células intermediárias e esse CS de células superficiais. As células intermediárias são as que se apresentam em maior quantidade e normalmente agrupadas da forma como vocês estão vendo nessa imagem. Já as células superficiais, elas se apresentam bem raras, né? E com uma característica cianofílica. Ciano é um termo que se refere à cor azul, né? Então, elas são superficiais, mas elas apresentam uma cor azulada. Então, no vídeo anterior, eu tinha falado para vocês que as células superficiais normalmente se apresentam mais rosadas, né? Mais eosinofílicas. Mas nesse período aqui, que é um período que responde ao estímulo do estrógeno, normalmente elas se apresentam cianófilas. As hemácias são raras, porque o sangramento menstrual já parou, né? Os leucócitos e histiócitos também são raros, porque se tiver tudo normal, não tiver nenhum tipo de inflamação, elas estão num período em que não há nenhum estímulo inflamatório, então elas são raras. As células endometriais podem persistir durante todo o ciclo, na verdade, as células endometriais podem estar presentes, o muco ainda é abundante e é comum a gente encontrar uma microbiota lactobacilar frequente, ou seja, os lactobacilos em grande quantidade, né? Isso é comum. Aqui nós temos uma visão, né, dessas células. Então, o que nós estamos vendo aqui em azul são as células intermediárias, né? E essas raríssimas células superficiais, que são essas mais vermelhinhas que vocês estão vendo no meio aí dessas células azuladas. À direita, nós temos algumas células intermediárias, mas que na verdade, desculpa, algumas células superficiais, mas que na verdade apresentam-se de cor azul, né? Então, ela está azulada, ela está bem cianófila, mas a gente sabe que é uma célula superficial pelo fato de ter esse núcleo piquinótico que eu tinha falado no vídeo anterior para vocês, que é a principal característica das células superficiais. Bom, a gente chega aí no período pré-ovulatório,
que seria por volta do 12º ao 13º dia, dependendo aí de quantos dias tem o ciclo de uma mulher, né? Esse período que vai se aproximando da ovulação, as células superficiais se tornam a maioria, né? Então, elas começam a predominar. Então, vocês estão vendo aí que existe um predomínio das células superficiais eosinofílicas, que é aquelas que têm coloração rosada, e pode aparecer algumas superficiais cianófilas, que são as azuis. Mas as células que têm essa coloração rosada, né, fazendo alusão à presença do corante eosina, é mais frequente. As células endosservicais, nesse período, normalmente se encontram no aspecto favo de mel, ou seja, a gente encontra as células agrupadas, né, naqueles agrupamentos característicos das células endosservicais. Hemácias são raras, leucócitos e cistiócitos também. O muco vai se tornando mais abundante e mais espesso, né? E a microbiota continua lactobacilar. Então, vocês estão vendo aí, essa célula é a célula que predomina, é a célula superficial com essa coloração rosada, né? O núcleo está bastante hipercromático, então a gente percebe que ela é bem, o núcleo está bem piquinótico, então bem hipercromático, e o citoplasma bem transparente, com essa coloração levemente rosada. Aí nós temos uma ou outra células superficiais cianófilas, mas que também são raras. As células endosservicais normalmente apresentam essa clássica organização em favo de mel durante esse período, né? Então, um período onde as células endosservicais não se encontram isoladas, mas geralmente dessa forma agrupada. E isso aqui é a forma como a gente geralmente vê o rastro de muco. Então, quando se faz o esfregaço, né, é comum a gente ver esse rastro de muco isolado. Nessa região, nós temos aí as células do endosservice. Então, o favo de mel aqui, nessa imagem de cima, bem sobre o rastro de muco, e embaixo aquelas células isoladas da região endosservical, onde é possível ver, por exemplo, os cílios, né? Mas nessa fase pré-ovulatória é mais comum esse favo de mel. Aqui uma flora bacilar, então a gente vê esses lactobacilos em grande quantidade, curado em vermelho, né? Então tá mais vermelhinho aí. Esses são os lactobacilos que são normais nesse momento do ciclo menstrual. Bom, e aí a gente chega na fase ovulatória, 14º ou 15º dia. Essa fase ovulatória, ela tem predomínio total das células superficiais eosinofílicas, né? Então, praticamente, a gente não encontra células superficiais, a maioria maciça e massiva é de células superficiais eosinofílicas. As células endosservicais também estão presentes, né? Geralmente elas aparecem aqui já no formato de paliçada e é possível visualizar os seus cílios. A hemácia pode aparecer, né? Porque durante o período ovulatório pode acontecer algum tipo muito raro de sangramento, então é possível observar algumas hemácias. E aqui o muco é muito característico. Durante o período ovulatório, o muco se torna muito espesso e ele aparenta no esfregaço uma morfologia muito característica, que é o que a gente chama de muco em samambaia. Vou mostrar uma imagem para vocês. A microbiota está muito aumentada, aumenta muito a quantidade de lactobacilos, mas o esfregaço é um esfregaço limpo, sem, normalmente, restos inflamatórios ou restos de outros achados, tá? Então, essa é a característica principal desse período ovulatório. Então, se a gente está analisando uma lâmina onde a gente encontra apenas células superficiais, então aquela maioria arrasadora de células superficiais eosinofílicas, a chance que essa mulher tinha de estar ovulando realmente é muito maior, né? Então, ela é realmente muito presente esse padrão durante o período ovulatório. Percebam os núcleos mínimos, né? Muito pequeno, que é a característica principal do núcleo piquinótico, e também a característica bem rosada, né? Bem eosinofílica da coloração. Aí as células endosservicais em paliçada, né? Normalmente onde aparece os cílios, né?
Então, pode ser que nessa fase a gente veja aí essas células endosservicais nesse tipo de arranjo. E aí o famoso muco em samambaia. Então, dá essa organização que vocês estão vendo que lembra uma folha de samambaia. Isso acontece porque, como eu falei, nessa fase, o muco ele está bastante espesso, né? E aí, quando a gente faz o esfregaço, ele tem essa morfologia característica. Bom, passou o período ovulatório. A gente entra aí na segunda fase do ciclo menstrual, que é a chamada fase secretora, porque a gente está se referindo aos ovários. Então, nós temos aí, desculpa, né? Nós estamos nos referindo aí à região uterina, que é a fase secretora, porque apresenta muitas glândulas nessa região, né, do endométrio. Então, ela está em atividade secretora. Ou também pode ser chamado de fase progestacional, se referindo aos ovários, porque nesse período o ovário está secretando progesterona, né? Então, esse período é o período do 16º ao 28º dia do ciclo menstrual. Gradativamente, depois da ovulação, vai diminuindo as células superficiais, então a gente percebe que há uma diminuição nas células superficiais e vai havendo um aumento nas células intermediárias. Durante o período em que o corpo lúteo está ativo, né, que a gente chama de fase luteínica, pode ser que a gente encontre algumas células naviculares. Então, as células naviculares são aquelas que são muito frequentes na gravidez, né? Na verdade, ela responde a um estímulo do corpo lúteo. Então, como esse período, principalmente ali no início, no comecinho da fase progestacional, a gente tem uma prevalência do corpo lúteo, então pode aparecer essas células naviculares. Então, de vez em quando, a gente encontra alguma nesse esfregaço, tá? Leucócitos e histiócitos aumentam, principalmente porque passa a ocorrer um período aqui de citólise, ou seja, é comum nesse período haver lise celular, lise de algumas células. Então, se a célula lisa vai ter restos, e tendo restos, nós vamos ter as células fagocitárias, e, portanto, essas células fagocitárias aumentam no esfregaço. O muco ainda é espesso e abundante e ainda existe bastante bactéria nessa região. É comum, né, a gente encontrar esses lactobacilos o tempo todo. Aí a flora lactobacilar, que eu já tinha mostrado para vocês, e aqui algumas células intermediárias naviculares que é possível aparecer durante esse período. Bom, aí recomeça o ciclo, né? Mas nós temos aqui algumas retiradas do ciclo menstrual. É o caso, por exemplo, da gravidez. Eu já tinha até falado isso para vocês. Então, durante a gravidez, no primeiro trimestre, nós temos um predomínio das células intermediárias, sendo principalmente de células intermediárias naviculares, que estão colocadas aqui, né? Que até já no outro vídeo já falei delas para vocês, né? A quantidade de leucócito, de muco, é pequena e, normalmente, os lactobacilos estão presentes da mesma maneira e, na maior parte das vezes, provocando citólise. Então, essa é a característica do esfregaço cérvico-vaginal durante a gravidez, né? No segundo e terceiro semestre, nós temos aí um predomínio mais absoluto das células intermediárias naviculares e agora bem agrupadas, né, que é característica desse grupo celular. Leucócitos são raros, né, o muco também vai escasseando e a microbiota continua idêntica, ou seja, com bastante lactobacilos e bastante citólise. Nas 2 últimas semanas de gravidez, né, as células intermediárias naviculares, elas prevalecem agrupadas, mas elas começam a diminuir e vai começando a aparecer algumas células superficiais, tá? Leucócitos e muco continua raro, a microbiota tem uma diminuição do lactobacilos e da citólise também. Aí a citologia vaginal pós-parto. De imediato, né, do primeiro ao 10º dia pós-parto, vai haver aí células intermediárias e superficiais numa proporção razoável. Tardiamente, né, vai acontecer um predomínio das células parabasais, porque durante um período aquelas células vaginais e do colo do útero vão ficando atrofiadas, né? Então vai haver um predomínio das células parabasais.
Do 45º dia até o 60º dia, né, de 45 a 60 dias, vai depender muito se a mulher está aleitando ou não, né? Está em aleitamento materno. Se a mulher estiver amamentando, esse epitélio vai continuar atrófico, com predomínio de células parabasais. Se a mulher não estiver amamentando, ele entra no ciclo menstrual novamente, se torna trófico, né? Com aquela variação entre células intermediárias e superficiais. No climatério, né, existe aquela fase de transição, então a mulher ela tem aquele período em que ela começa a entrar na menopausa, que a gente chama de climatério. Então, durante o climatério, a citologia vai evoluir do esfregaço trófico, com predomínio de célula intermediária, para o atrófico leve. Esse atrófico leve vai haver um aumento das células parabasais, embora seja possível a gente encontrar células intermediárias. E os lactobacilos vão diminuindo bastante à medida que o epitélio vai se tornando atrófico, tá? À medida que vai havendo atrofia desse epitélio, vai ocorrendo um predomínio das células parabasais e a flora de lactobacilos vai sendo substituída pela microbiota cocoide, que é a presença dos cocos, né? Na senilidade, então, depois que a mulher já está mesmo na menopausa, aparecem apenas células parabasais e a microbiota cocoide prevalece, ok? Então, a gente deixa, né, muda a flora de lactobacilos para cocoide. Aqui um caso de atrofia leve, né, com células parabasais isoladas, e à direita é um caso mais acentuado, né, de atrofia mais acentuada, com um fundo bastante sujo do esfregaço, mas com predomínio completo de células parabasais. E era isso. E a gente fica por aqui, né? Mais tarde, né, eu vou passar para vocês alguns vídeos que vai falar de alterações morfológicas pré-cancerosas desse colo do útero, tá bom? Desse esfregaço do colo do útero. Até mais, fiquem com Deus, muito obrigada.